A verdadeira origem da feijoada, história, mitos e curiosidades. A feijoada é um dos pratos mais tradicionais e queridos da culinária brasileira. Quem nunca ouviu falar do famoso feijão com tudo dentro? Mas você já parou para se perguntar como surgiu a feijoada? Será que ela realmente foi criada pelos escravizados nas senzalas, aproveitando as partes menos nobres do porco? Você já inscreveu no canal? Se inscreva logo, cabra! Ou será que essa história tem mais nuances do que costumamos ouvir? Hoje, vamos mergulhar na história desse prato icônico, explorar suas origens, desmistificar mitos e entender como a feijoada se transformou em símbolo da cultura e da identidade do Brasil. Capítulo 1. A história que quase todo mundo ouviu. Durante muito tempo, se espalhou a ideia de que a feijoada teria surgido nas senzalas, criada por escravizados africanos que aproveitavam as partes rejeitadas do porco, como orelhas, pés, rabos e outras vísceras descartadas pelos senhores de engenho. Segundo essa versão, eles teriam misturado essas sobras com feijão preto e cozinhado tudo junto em grandes panelas, criando assim a feijoada. É uma narrativa que ressoa forte, especialmente por seu caráter simbólico, a ideia de resistência, de criatividade diante da escassez e da adversidade. Mas, embora poderosa, essa explicação não é totalmente precisa do ponto de vista histórico. Capítulo 2. A verdade por trás do mito. Pesquisadores e historiadores da gastronomia apontam que a origem da feijoada é mais complexa e menos romântica do que a lenda sugere. Há registros que indicam que pratos semelhantes à feijoada já existiam na Europa muito antes da chegada dos africanos ao Brasil. A verdade é que a feijoada tem fortes raízes na culinária portuguesa. Na Península Ibérica, especialmente em Portugal, já era comum o preparo de ensopados à base de feijão com carne de porco e enchidos como chouriço em brossa e mosporchabuiai, algo que lembra muito a nossa feijoada. Lá, esses pratos eram conhecidos como cozidos e variavam de região para região. O que aconteceu no Brasil foi uma adaptação criativa e regional dessa tradição europeia. O feijão preto, por exemplo, é um ingrediente tipicamente americano e não era consumido em Portugal, onde predominava o feijão branco. No Brasil, esse ingrediente passou a ser usado no lugar do feijão branco, dando ao prato sua cor característica. Capítulo 3. A influência africana e indígena. Mesmo que a feijoada, enquanto prato, não tenha nascido exclusivamente nas senzalas, isso não significa que os africanos escravizados não tiveram participação no seu desenvolvimento. Muito pelo contrário. A culinária africana contribuiu imensamente para os sabores e as técnicas da cozinha brasileira. A forma de temperar os alimentos, o uso de ingredientes como a pimenta, o modo de cozinhar por longas horas e o preparo coletivo em grandes panelas são heranças diretas das cozinhas africanas. Além disso, os povos indígenas também deixaram sua marca. Técnicas de defumação, fermentação de carnes e o uso de ingredientes nativos do Brasil influenciaram a maneira como muitos pratos foram preparados ao longo dos séculos. A feijoada, portanto, é um reflexo do encontro entre três grandes culturas: indígena, africana e europeia. Ela não pertence a apenas um povo, mas é fruto da mistura que define o Brasil. Capítulo 4. A feijoada urbana e a elite carioca. Outro ponto interessante da história da feijoada é que ela só passou a ser registrada como prato típico no século XIX, principalmente nos restaurantes do Rio de Janeiro. Não era um prato das senzalas, mas sim das cidades, especialmente das camadas médias e até mesmo das elites urbanas. Um dos primeiros
registros escritos da feijoada como prato completo, data de 1836, num anúncio do restaurante Hotel Teatro, localizado na Rua do Rosário, no centro do Rio. Ali se oferecia feijoada às quartas e sábados, exatamente como é tradicional até hoje. Isso mostra que o prato já era servido em estabelecimentos frequentados por pessoas livres e não apenas em ambientes populares ou marginalizados. Com o tempo, a feijoada foi sendo aperfeiçoada, ganhou acompanhamentos típicos como o arroz branco, a farofa, a couve refogada, a laranja fatiada e, claro, a famosa caipirinha. A refeição virou um evento social, um banquete coletivo que reúne família, amigos e música boa. Em alguns lugares, a feijoada virou sinônimo de samba e festa, um verdadeiro ritual brasileiro. Capítulo 5. Feijoada como símbolo nacional. A força da feijoada como símbolo de brasilidade é tão grande que ela rompeu fronteiras. Hoje, o prato é conhecido em diversos países como o prato nacional do Brasil. Muitos turistas vêm ao país esperando provar a autêntica feijoada brasileira. No exterior, chefes brasileiros ajudam a popularizar a feijoada em restaurantes internacionais, às vezes adaptando os ingredientes para o paladar local, mas sempre mantendo essa essência do prato. Um cozido denso, rico, cheio de sabor e história. Ela representa a mistura de raças, sabores e tradições. Representa o Brasil em sua essência. Diverso, criativo, forte e profundamente coletivo. Capítulo 6. Mitos e verdades. O que realmente importa. Mesmo que a história da feijoada como comida de escravo seja um mito histórico, ela nos revela algo importante: a luta para sobreviver, criar e resistir através da comida. A cozinha é memória, é afeto, é identidade. E a feijoada é tudo isso ao mesmo tempo. Ela mostra como os povos africanos, indígenas e europeus influenciaram a formação do Brasil. Mostra como ingredientes locais se combinaram a tradições estrangeiras e criaram algo único. Mostra como um prato pode carregar séculos de história em cada colherada. Capítulo 7. Curiosidades que você talvez não sabia. Em algumas regiões do Brasil, como Minas Gerais, a feijoada é preparada com feijão carioquinha ou feijão vermelho, e não com o preto. Há quem sirva a feijoada com torresmo, banana frita ou até ovo cozido. Cada região tem seu toque especial. No Rio, é comum ouvir que feijoada boa tem que pesar no estômago e no coração. De tanto amor envolvido. Feijoada às quartas e sábados. Essa tradição vem dos restaurantes do século XIX e se espalhou até virar regra não escrita. A laranja, servida junto da feijoada, ajuda na digestão e reduz a absorção de gordura, além de ser rica em vitamina C. Conclusão: um prato que é muito mais do que comida. A feijoada é muito mais do que um prato. Ela é a história servida à mesa, é o reflexo da formação do Brasil. Seja feita no restaurante elegante ou no fogão a lenha da casa da avó, ela traz um sabor que une, emociona e representa. Talvez ela não tenha nascido nas senzalas exatamente como o mito sugere, mas com certeza carrega em si a dor, a resistência e o talento de milhões de brasileiros. E no final das contas, a pergunta: quem inventou a feijoada? Importa menos do que a constatação de que ela é, hoje, um patrimônio coletivo. Um prato que fala, sem palavras, da alma brasileira. Se você gostou desse mergulho na história da feijoada, já deixa o like, compartilha com alguém que ama gastronomia e se inscreve no canal para mais histórias incríveis sobre a comida que faz parte da nossa vida. E agora, eu quero saber de você. Qual é a sua lembrança mais marcante envolvendo uma feijoada?
Conta aqui nos comentários, se inscreva no canal.